A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram sua vida, literalmente em defesa das verdades nelas contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemou, já se tornaram reverentes, imbrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. E o que torna a Bíblia tão especial? De onde vem de onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas nesse estudo. Eu quis dizer émbios que se tornaram sábios. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Agora vamos explanar aqui o que torna aqui a Bíblia ela tão especial para nós. Entendeu, irmão? Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. E também vamos falar aqui versículos e capítulos aqui que comprovam a eficiência da palavra de Deus, né? A eficiência da palavra de Deus e também o que torna a palavra do arquiteto do universo tão especial. Então, sem mais demandas, vamos ao que interessa. Em 2 Pedro 1,21 está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí eu vou falando, né, os capítulos e versículos, e aí você vai confirmando na sua Bíblia, porque eu quero que você confirme na sua Bíblia e veja de tal forma que isso é verdade ou não. Entendeu? Pode ser até a Bíblia católica mesmo, porque apesar da Bíblia, apesar da católica ela modificar algumas coisas da Bíblia, tem coisas que ela não modificou. Então, você pode conferir tanto na sua Bíblia que você está na mão, como na Bíblia de qualquer um, né? Se tiver ao seu alcance, entendeu? O importante é que você confirme, tire suas dúvidas, né? Tire suas dúvidas e sem mais demandas, né? Vamos continuar aqui. E para vocês verem, né, que a única parte da Bíblia que não teve nenhuma a mão humana para escrever a Bíblia foi aquela parte que Deus escreveu os 10 mandamentos, que está escrito em Êxodo 31:18, que está assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Essa é a única parte da Bíblia que Deus não escreveu, né? Ou que o homem não teve aquela inspiração de Deus, né? Para escrever. Que foi o próprio Deus que a escreveu, né? Com o dedo dele, claro. Em Isaías 28, versículo 10, no capítulo 28, versículo 10, está assim: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quer dizer que a palavra de Deus, ela está escrita nos seus mínimos detalhes, né? Seus mínimos detalhes. Apesar que a Bíblia é um livro resumido, porque se você for para pensar, se Deus narrasse tudo aquilo que aconteceu entre os apóstolos,
entre o que Jesus passou e tal, até Apocalipse, não haveria livro suficiente, né? Tinha que ter vários livros. Então, a Bíblia é um livro resumido, mas é o suficiente para você entender a verdade que está ali, né? Da palavra de Deus. Vou falar com uma verdade aqui sobre a Bíblia. Uma verdade, duas verdades, né? Três verdades, quer dizer. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Isso aí é uma verdade, entendeu? Isso é uma verdade que está na Bíblia, entendeu? Que tem versículos da Bíblia que, apesar de serem diferentes, eles têm quase o mesmo significado, ou falam a mesma coisa, mas de forma diferente. E uma coisa que é uma coisa falsa aqui que falam, né? Que estudar sem pedir orientação ao Espírito Santo. Quando você for ler a Bíblia, você tem que orar a Deus, né? Para Deus falar com você, para não haver nenhuma distorção de pensamento ou de, ou de raciocínio, para você entender de forma clara do que está escrito na palavra, do que está escrito na Bíblia, entendeu? Porque o que eu estou ensinando a vocês aqui é a maneira correta de estudar a Bíblia, entendeu? Eu já falei aqui já, quem dirige os profetas ao escrever a palavra, que é o Espírito Santo, que parte da Bíblia não foi escrita por autoria humana, que foi os 10 mandamentos, né? Que foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos, entendeu, irmão? Então, vamos agora a outra parte aqui que falta falar aqui para vocês, que é o quê? Que é o quê? Esta alguém está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Vamos ver aqui, né? Em Malaquias 3:16, né? O que está escrito. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Então aqui tá um versículo aqui que confirma isso. Agora vamos em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 18 ao 19. Vamos lá, né? Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará sobre vós, vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Agora eu vou concluir aqui no versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Para você ver que a coisa é tão séria, né? Que a palavra de Deus já não pode ser tirada e nem acrescentada. Porque quando você faz isso, você está desobedecendo a palavra dele. E você vai sofrer os danos, né? Porque Deus já colocou aqui bem claro aqui, na sua palavra, em Apocalipse 22, versículo... Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19. Quando do texto bíblico é inspirado por Deus. Todo o texto bíblico foi inspirado por Deus, né? Até aqueles que o próprio homem falou, né? Escreveu com suas palavras.
mas teve a inspiração dele. Apesar que na Bíblia tem a palavra de Deus, tem a palavra do homem e tem a palavra do diabo. Como está escrito em Jó, né? Em Jó, que, que Deus fala, né? Que Deus fala com Jó, que Deus fala, que o diabo fala com Deus, né? Que, que Jó dá tudo para, que Deus dá tudo para Jó. E aí, aí Deus fala que, para provar que o diabo tá errado, né? Ele, o, ele, não posso falar a vocês, Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, entendeu? Como está escrito, né? Como está escrito. Como está escrito, que depois eu coloco o versículo aqui para vocês verificarem aqui, sobre a vida de Jó, entendeu? Mas vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir aqui, entendeu, senhores? Sim, já achei. Essa história de Jó está escrito no capítulo 1 em diante, do 1, no 2, no 3 em diante, do que eu estou dizendo aqui. Entendeu, senhores? Agora vamos continuar aqui o estudo. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, está escrito assim: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para inspirar em justiça, para que, aqui está escrito no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente inspirado para toda a boa obra. E ainda acrescentei aqui, esses versículos aqui estão escritos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Entendeu, senhor? Agora vamos falar aqui mais algumas coisas aqui que são falsas, né? Que, que fala assim que quando do texto bíblico é inspirado por Deus, não é somente o Antigo Testamento, não é somente o Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo esses textos bíblicos, é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. E isso aí é verdade. Isso aí é pura verdade, entendeu, senhores? Essa é pura verdade. E para finalizar essa parte aqui, está escrito em Mateus 24, 35, e também está escrito em Lucas 21, capítulo 21, versículo 33, né? Os textos estão diferentes, mas têm o mesmo significado. Em Mateus 24, versículo 35, está assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. E em Lucas, capítulo 21, versículo 33, está escrito assim: Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Você vê que está escrito a mesma coisa. Não mudou nada. Até falei que está escrito diferente, mas significa a mesma coisa. Está escrito a mesma coisa, me enganei. Está escrito a mesma coisa. E agora vamos falar do que agora? Vamos falar aqui, ó. Vamos falar da criação da terra, da criação da terra e de Adão e Eva. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais e colorido, perfume das flores,
os pássaros, a teia da aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos poderia tudo isso ter surgido por um mero acaso? Como diz um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. E antes de Deus formar a terra, né? A terra era sem forma e vazia, como está escrito em Gênesis 1, que está escrito assim, ó, que a terra era sem forma e vazia. E aí alguns falam, né? Como foi formado o universo? Em Hebreus 11:3 fala sobre isso aí. E também Salmos 30, capítulo 33, versículo 6 ao 9, né? Mas vamos falar aqui primeiro o que está escrito aqui em Hebreus 11, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E agora vamos falar o que está escrito em Salmos 33, capítulo 33, versículo 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foi feito os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Porque, aqui está escrito no versículo 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Aí você se pergunta também, como se deu a criação do homem e da mulher? Está escrito em Gênesis, do capítulo 1, versículo 26, 27, no capítulo 2 e versículo 7, do 18 e continuando até o 25. Vamos lá, né? E disse Deus, né? Disse Deus, faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as aves do céu e sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que não movem sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou homem e mulher, o criou. Agora isso aqui do homem e mulher, isso aqui tá fora de contexto, porque assim, como foi a católica que traduziu algumas coisas, né? Porque tem muitas coisas na Bíblia que estão fora de contexto, como por exemplo, esse aqui, que está escrito no capítulo 1, versículo 27, que está escrito assim, criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus, que é o homem, o criou. Homem e mulher o criou. Esse versículo aqui é a partir do versículo 2. Está no capítulo 2, né? No final do capítulo 2 de Gênesis. Mas colocou aqui, porque algumas coisas da Bíblia aqui, da Bíblia em geral, estão fora de contexto e estão modificadas. E tem erros de tradução. Vamos ser bem sinceros aqui. Entendeu, senhores? Então, é isso aí mesmo. Vai ter gente aí que vai discordar de mim, mas não tô nem aí, quero que se dane. Entendeu? Então vamos lá, né? Para o capítulo 2, né? Capítulo 2, né? Vamos lá, capítulo 2, capítulo 2, versículo 27, do 18 ao 25, do 18
até o 25. Vamos lá, né? E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, do sopro em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora vamos ao versículo 18 até o 25. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei, fa, fa, farei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para para este ver com e chamaria todos os que Adão chamou, a todas as almas viventes, e isso foi seu nome. Quer dizer, Adão colocou o nome de todos os animais. Todos os animais, né? Como está escrito aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e formado a terra, todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como os chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. O seu nome. O seu nome. Seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Quer dizer, não havia uma fêmea, não havia uma mulher, entendeu? O único macho humano que existia na Terra, naquele período lá, só era Adão, entendeu? Aí Deus criou a mulher logo depois, como vamos ver, né? Então o Senhor Deus fez cair no sono um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas. Deus tomou uma das suas costelas, né? Isso é melhor. Deus tirou a costela de Adão e cerrou a carne em seu lugar. Colocou um pedaço de carne, músculo, né? Músculo. Colocou um músculo no lugar da costela. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apagar-se-á e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonharam. Mas só que Adão e Eva estavam no jardim, né? Mas no jardim do Éden tinha regras, né? E é o seguinte, se eles poderiam comer, como eu estava falando, eles poderiam comer de todo o fruto que estava no jardim, menos do que estava no centro do jardim, né? Que era o fruto proibido, que era o fruto que era o fruto do bem e do mal, né? Como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Agora vamos lá, né? Vamos lá, para finalizar o estudo. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí então, é, e aí então, e aí então, eles, com o tempo, eles obedeceram essa ordem aí de Deus, né? Mas com o tempo, a Eva foi seduzida pelo diabo e ela comeu do fruto e levou a Adão a pecar. Coisa que algumas igrejas, né, não têm coragem de pregar acerca disso, do que eu estou falando aqui para vocês. Porque a queda do homem começou com a mulher. Não começou com o diabo, começou com a mulher. A mulher que levou o homem a pecar. Porque, mas se fosse o homem, mas se fosse o homem que fosse primeiro, ia ser a mesma coisa. Mas só que o diabo, ele queria pegar, se fosse um homem que pegasse a mulher, ia dar no mesmo. Mas assim, o diabo queria pegar o homem, então ele usou a mulher, porque a mulher, ela estava sozinha no jardim, estava vulnerável, então o diabo aproveitou essa vulnerabilidade da mulher e a seduziu, e ela acabou adulterando com o diabo. Ela acabou pecando, comeu do fruto e levou Adão a pecar. E aí a história, e aí o resto da história, vocês já sabem. Entendeu, senhores? Então, esse foi o estudo de hoje, né? Eu já estava querendo fazer esse estudo, né? Há muito tempo com vocês. Me perdoe aí o modo de eu falar aqui, né? Eu prometo para vocês que vou melhorar a minha dicção de voz, entendeu? Mas deu para entender tudo aí, né? Do que eu disse a vocês. O importante é que vocês entendam a mensagem, independente da minha falta de dicção, não. Entendeu, irmão? Que Deus te abençoe a cada um de vocês e rede nelas.